Nordeste Acontece está de volta e conversamos agora com o Tenente Coronel Rui Martins Mota, ele que é porta-voz da Operação Potiguar 2. Coronel, boa noite, bem-vindo. Obrigado, boa noite, Ana Ruth. Boa noite aí aos telespectadores aí do programa Nordeste Acontece. Estamos aí à sua disposição. Coronel, balanço desses primeiros dias da Operação Potiguar 2, uma operação que veio para tentar tranquilizar o Potiguar em meio à gravíssima crise do sistema prisional. Tentar, e eu acho que estamos conseguindo, né? O balanço, olha, eu vou te dizer, inclusive amanhã nós vamos apresentar para a imprensa dados numéricos, né, estatísticos de balanço do que foi feito até o presente. Agora, o que eu posso adiantar em termos de balanço subjetivo, ou seja, analítico. Sim. E aí a gente tem entendido que a missão tem sido cumprida, uma vez que os ônibus voltaram a circular na sua totalidade, né? O comércio já está com portas abertas e eu imagino, a gente tem avaliado nosso estudo de situação, a nossa análise de inteligência, tem entendido aí que a vida cotidiana tem se voltado à normalidade aí do natalense. Coronel, o simples fato da presença do Exército, da presença das Forças Armadas nas ruas, isso de alguma forma inibe? Tem estatística sobre isso? Tem análise de que ver o Exército já inibe a ação do bandido, já inibe o bandido? Sim, a gente tem alguns dados estatísticos, né, de outras operações, alguns até recentes, de uma queda assim, de aproximadamente 30% da violência. Felizmente, a nossa presença, o armamento pesado, a forma maciça de presença da tropa nas ruas, inibe aí as ações criminosas de um modo geral, felizmente. Né? Coronel, alguns analistas, eles observam que as Forças Armadas não têm o know-how desse trabalho de polícia, desse trabalho nas ruas. Isso poderia, de alguma forma, comprometer. Como é que o senhor avalia? Vou parecer até, de certa forma, crítico, porque um analista apontar nesse sentido, talvez esteja equivocado. Realmente eu concordo que nosso preparo e a nossa missão principal é a defesa da pátria, é a missão principal constitucional, inclusive. E de forma alguma queremos substituir os órgãos de segurança pública, as polícias militares, muito pelo contrário. Mas nós temos sim know-how em operações desse tipo. Nós estamos aí na Potiguar 2, tivemos a Potiguar 1 ano passado, há menos de um mês estivemos a Leão do Norte, lá no Pernambuco, e para dar exemplos curtos, mas tem muitos outros. Por exemplo, Copa do Mundo, Olimpíadas. Aliás, desde ECO 92, 1992, as Forças Armadas vêm sendo chamadas a cumprir esse tipo de operação, que a gente chama de garantia da lei e da ordem. E vou um pouco mais longe. As operações que a gente cumpre, por exemplo, em missões internacionais, como no Haiti, são muito semelhantes à forma de atuação ao que a gente realiza em operações de garantia da lei e da ordem. Então, o que eu posso dizer é que nossas tropas têm sim know-how, têm experiência, temos adquirido equipamentos voltados para esse tipo de operação. Obviamente, nosso equipamento principal é um equipamento mais pesado, voltado para a defesa da pátria, mas temos adquirido já há algum tempo escudo, bala de borracha, aquilo que a gente chama de armamento e munição menos letal. Agora, uma coisa que eu queria frisar, e aí, voltando à questão da polícia, que a gente não quer substituir o papel das polícias militares, e isso está, inclusive, nos diplomas legais, a nossa atuação, sempre em garantia da lei e da ordem, deve ser temporal, episódica e localizada. Não pode fugir disso. Pois é, Coronel, exatamente por essa, digamos, a função dos senhores, mas, por outro lado, uma realidade posta no Brasil hoje, o senhor há de convir comigo, de insegurança. Sim, claro. Será que essa excepcionalidade não pode, de alguma forma, se transformar numa rotina de operações, hoje no Rio Grande do Norte, amanhã em outro estado, e depois volta ao estado Potiguar? Há esse risco? Como é que os senhores veem essa possibilidade? Vemos com preocupação, né? A cada vez mais esse episódio que eu falei tem se tornado mais rotineiro, né? E nós temos casos internacionais, não vou ser leviano de citar países aqui, que acaba que as Forças Armadas foram desviadas do seu papel principal. E isso aí é uma fragilidade, se a gente for analisar do ponto de vista estratégico, para ações de segurança pública. Mas, realmente, de fato, a questão da segurança pública no Brasil, ela tem tomado um vulto que já extrapolou, talvez, aí a questão da capacidade dos estados.
e tem realmente se tornado uma questão estratégica e até de segurança nacional, como foi apontado recentemente aí pelo entendimento do governo com o Plano Nacional de Segurança Pública, né? Coronel, a Operação Potiguar 2 até o dia 30 pode ser prorrogada? Qual a avaliação, qual é a sinalização que o senhor traz para a gente? Sim, o decreto prevê até o dia 30. Claro que a gente não vai abandonar, quando eu digo a gente, nós cumprimos ordens, né? Mas as Forças Armadas não vão sair se a situação não estiver de plena normalidade. Agora, isso depende também da análise do próprio governador do Estado, que vai avaliar a situação, depende também da situação do próprio, questão lá do presídio de Alcaçuz, que é um ponto aí grave, né, que aumenta a crise, mas há sim a possibilidade, desde que o governador entenda que é necessária a permanência das tropas federais e cumpra, né, todo o trâmite legal de solicitar a presença da República. Coronel, como é que o senhor avalia a sinalização do governo federal das Forças Armadas atuarem nos presídios? Sim, nós como militares a gente acaba sendo, e aí eu falo até de um ponto de vista pessoal, a gente quer sempre estar vocacionado para as nossas atividades diárias e daquilo que a gente é formado e estamos preparados para atuar. Mas, de forma alguma, as Forças Armadas vão se furtar a atender o chamado da sociedade ou a qualquer um dos poderes. E nesse caso, é mais um exemplo. Nós temos meios, materiais, temos expertise também nisso. Também eu cito aí de novo as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Temos equipamentos que foram utilizados para vistoria, para inspeção, né, das áreas, instalações que foram utilizadas durante esses grandes eventos. E novamente fomos chamados para cumprir essa missão, estaremos em condições. Agora, o decreto, né, eu até ressalto o seguinte, o decreto de emprego das Forças Armadas nos presídios, para fins de vistoria, ele tem algumas ressalvas, né? Aliás, ele foi até anterior ao decreto de garantia da lei da ordem no estado do Rio Grande do Norte. Mas as ressalvas que, inclusive, o ministro da Defesa, ele apontou e destacou com bastante propriedade, são o seguinte: as Forças Armadas serão empregadas não para conter rebeliões, né, simplesmente utilizando os equipamentos e expertise que possuímos para verificar a questão de armamento, drogas, celulares nos presídios. E desde que o presídio esteja sob controle dos agentes responsáveis por isso, são os agentes penitenciários, né? Então, no caso de Alcaçuz, no momento, já talvez até adiantando uma pergunta que você poderia me fazer, não há previsão de atuação das Forças Armadas no momento por conta disso. As Forças Armadas não vão entrar numa situação de rebelião. E não vão entrar não é porque, primeiro que não está previsto no decreto de emprego. E segundo, como você mesmo já citou e eu falei também, nosso armamento é pesado. A intenção é preservar vidas, né, conter a rebelião e não aumentar, né, o estado de ânimo ali entre as partes. Então é por isso. A gente conversou aqui no estúdio com o Tenente Coronel Rui Martins, ele que é porta-voz da Operação Potiguar 2. Coronel, alegria recebê-lo aqui, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, boa noite. Boa noite. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar o politicainfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Nordeste Acontece vai ficando por aqui. Você acompanha agora o Jornal da Band. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário. Ótima noite para você.